Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvamos e agradecemos a Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem concedido para que estejamos aqui neste lugar abençoado, pregando a palavra de Deus. Agradeço a você que é inscrito, você que compartilha as nossas mensagens. Faça isso sempre, me ajude a pregar o Evangelho. Quero convidá-lo para ler no livro do profeta Daniel, capítulo 19, capítulo 1, versículo 19 e 20. E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que lhes fez perguntas, o rei os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. Vamos tentar entender como é que alguém é tão impreciso, tão indeciso, tão leviano em mudar de posição tão rapidamente. Uma hora ele é fogo e no mesmo tempo ali ele é água. Era o que acontecia com o ímpio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Em verdade, um homem sem Deus, ele não age normalmente. Suas decisões exigem muito cuidado para serem compreendidas, visto que nessas pessoas, geralmente o que prepondera não é a razão, mas sempre a emoção. Foi o que aconteceu com este rei Nabucodonosor, lá da Babilônia. Nós vamos ver, meus amados, que houve ali um sonho. E ele mandou chamar os seus, a Bíblia chama os sábios da Babilônia, para interpretar aquele sonho. Só que ele não sabia o sonho. Ele disse, o sonho, o que eu sonhei me tem escapado. Então ele queria que os sábios contassem o sonho e lhe dessem a interpretação. Eles não conseguiram. E ainda disseram, não tem homem algum que faça isso. E ele disse, se não me derem o sonho e a interpretação, todos morrerão. Como eles não deram o sonho nem a interpretação, houve o decreto do rei para matar a todos. Mas aí veja onde é que está começando a confusão e a maldade do coração de Nabucodonosor. Daniel e os seus colegas, que eram escravos ali na Babilônia, não estavam na relação dos sábios. Eles estavam acabando de entrar no reino e não estavam, então, na relação do sábio. Mas, na hora que o decreto saiu, a Bíblia diz que foram procurar os 4 para serem mortos. Ele não estava na relação dos sábios, mas apareceu na relação dos que deveriam morrer. E isso chegou a Daniel, e Daniel então ficou apavorado naturalmente e pediu um tempo para que ele conversasse com Deus e Deus resolvesse aquele problema. E a Bíblia diz no capítulo 17, do versículo 17 do capítulo 2, que ele levou o problema. Daniel recebeu a notícia e levou o problema para os seus colegas, o Ananias, Misael e Azarias. E começaram a orar. Você pode começar aí lendo depois o capítulo 2 de Daniel, você vai ver lá que a partir do versículo 16, a Bíblia diz que Daniel entrou ao rei e pediu tempo para a interpretação. No capítulo, no versículo 17, ele leva o caso aos amigos e do 18 em diante ele começa a orar. E a Bíblia diz que Deus revelou a Daniel. Daniel então foi levado à presença do rei e lá ele deu o sonho e deu a interpretação. É aí onde o rei adora Daniel. A Bíblia diz no capítulo 2, versículos 46 e 47, que por ter entregado a interpretação do sonho, o rei adora Daniel e ainda reconhece que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Então imagine que Daniel não estava na relação dos sábios, apareceu na relação
dos que deveriam morrer, mas Deus, pela sua sabedoria, pelo seu poder, pela sua graça e glória, ele tirou Daniel da relação dos que morreriam e entregou por Daniel a vida dos que estavam prontos a morrer pelo decreto. Imagina o que é que Deus não faz na vida de quem ora. A oração de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias salvou não só a eles próprios, mas também a todos os sábios da Babilônia. Mas ele, apesar de ter adorado o Deus de Daniel, logo em seguida, no capítulo 3, ele manda erguer uma estátua e diz que quem não adorar aquela estátua será lançado na fornalha. Ele sabia, ele estava orientado de que Daniel não adoraria aquela imagem e que os amigos dele também não adorariam. Glória a Deus. Então ele fez a estátua, mandou inaugurar a estátua, e as pessoas que não adoraram a estátua foram exatamente o Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só que na hora de que eles levaram a fofoca para o rei, eles tiraram Daniel e levaram só os três, que eles já haviam dado outro nome de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que eram nomes pagãos lá da Babilônia. O rei então chama os nossos irmãos e diz: olha, se vocês não adorarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Veja a confusão. Os homens que antes eram filhos do Deus Altíssimo, servo do Deus dos deuses, agora estavam sendo obrigados a adorar uma estátua. E eles disseram: nós não adoraremos. Se Deus quiser livrar, ele livra. Se não quiser, mas nós não adoraremos. O certo é que nós não adoraremos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Espírito Santo nos dá uma coragem, como deu a esses três homens de Deus, para que enfrente o pecado, enfrente a idolatria, enfrente a impiedade, porque Deus garante a vitória. Ele diz: nós não vamos nos prostrar diante da imagem. Se ele quiser livrar, livra, se não quiser, não livra, mas nós não nos prostraremos. Glória a Deus. Então como eles não se prostraram mesmo, eles colocaram os três homens de Deus na fornalha. Mas a gente vê que ali existia uma influência maligna. Ele coloca os três homens lá e fica olhando, fica observando. De repente ele mesmo diz: oxe, nós não colocamos três e agora eu vejo quatro. E o quarto parece ter um aspecto do filho dos deuses. Aleluia. E então ele mandou que os três saíssem. E Deus os trouxe de volta e nem um fio de cabelo havia se queimado. O rei, então, novamente, ele exalta o nome do Senhor. Ele exalta novamente, volta a exaltar. No capítulo 3, versículo 5, imagina o que é que ele diz. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Se eles tivessem adorado, eles teriam perdido a comunhão com Deus, com medo de ser jogados na fornalha. Não adoraram, Deus livrou os três da fornalha e agora eles são honrados pelo próprio Deus, que os queria obrigar a adorar a estátua. Portanto, meus amados irmãos, é maravilhoso quando nós servimos a Deus de todo o coração, sem medo. Porque uma das táticas mais horrendas do inimigo é a ameaça. Se você não fizer isso, eu faço isso. Se você não fizer isso, eu faço aquilo. Mas nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que, como a Bíblia diz, ele é socorro presente na hora da angústia. Glória a Deus. No capítulo 3, versículos 22 e 23, nós podemos ler o seguinte: e porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro do fogo ardente. Mas Jesus logo tratou de desamarrá-los, deixá-los soltos, deixá-los livres,
para que a impiedade de Nabucodonosor soubesse que ali existiam homens tementes a Deus, fiéis a Deus, e que não arredariam o pé por causa de fama, por causa de presente, por causa de ameaça. Glória a Deus. Finalmente, após as confusões que ele fez na cabeça, de uma hora adorar e outra hora obrigar a adorar a estátua, a Bíblia diz que ele foi colocado por 7 anos comendo capim com os animais, tendo o corpo molhado pelo orvalho e com as unhas grandes como as das aves. Então, depois desses 7 anos que ele passou nessa situação, molhado pelo orvalho, comendo erva com os animais e com as unhas grandes, a Bíblia diz que ele volta a reconhecer o quanto Deus é grande. Não na vida dele, que ele não tinha nada com Deus, mas na vida daqueles que o temem. No capítulo 4, versículo 37, nós podemos ler o seguinte: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos deuses, ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Glória a Deus. Queridos, que nós tenhamos uma mente equilibrada pelo Senhor, uma mente que não seja leviana, que não seja tão insegura como era a de Nabucodonosor, a ponto de fazer tantas confusões. Uma hora era carne, outra hora era peixe, uma hora era Deus, outra hora era diabo. E essas confusões muitas vezes querem nos pegar também, querem nos atingir. Mas eu quero dizer a você nessa tarde que o nosso Deus é um Deus em quem não há sombra de variação. Em nosso Deus não há dúvida. Jesus disse que quem crê nele, não se confunde, não faz confusão na cabeça, não muda de situação, uma hora está orando, outra hora está xingando, uma hora está na igreja, outra hora está nas farras. Não, isso não adianta. O crente tem que ser crente até Jesus voltar. A condição de ir para o céu é ser crente até Jesus voltar. Tira essas confusões da sua cabeça. Ah, mas o século XXI, não, Jesus não muda, ele não muda, Deus não muda. E nós, por isso, também não devemos mudar. Se nós mudarmos, ele não muda, quem vai perder somos nós. Se a gente uma hora está no monte, está com ele, outra hora está no vale, sem ele, ele não muda. Nós vamos mudar e por isso seremos alcançados pelo prejuízo e perderemos a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que não seja nossa, não seja próprio de nós, crentes em Jesus, a confusão. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.